Gu, eu tô vendo aqui a questão I tá pedindo para achar um versor do vetor A, né? Sendo que o vetor A é esse daqui. É um vetor de 3 coordenadas, né? Faz parte do plano tridimensional, né? Do R3. Mas para exemplificar, eu vou usar o R2, porque é mais fácil de desenhar, tá? Mas são as mesmas regras. Mas eu vou utilizar vetor com 2 coordenadas. Então, ó, eu peguei e desenhei um plano aqui x e y e desenhei alguns vetores aleatórios, tá? Então, eu tenho esse vetor aqui, tenho esse vetor aqui e esse aqui. Esse vetor aqui, Gu, ele está começando aqui na coordenada 1, 1, indo até a coordenada 3, 3. Então, para ir até ele, né, eu mandei 2 unidades aqui em x e 2 unidades em y, certo? Esse vetor aqui, eu mandei 1 unidade aqui em x e subi 1 em y. Esse aqui, enfim, mandei 1 em x, desci 1 em y. São vários vetores em locais diferentes. Se eu pegar um outro vetor aqui, ó, vou desenhar um terceiro vetor, saindo aqui do menos 2, indo até o 2 aqui, ó. Esse aqui é um outro vetor. Então aqui, ó, esse vetor eu mando 2 unidades em x e 2 em y. Exatamente como nesse daqui. Então, Gu, esse vetor aqui, ele é exatamente igualzinho esse daqui. Porque o que define um vetor? Um vetor é definido por direção, sentido e módulo. Então, observa que esse vetor aqui, ele é exatamente igualzinho a esse daqui. Só que, né, e se eu desenhar um outro vetor aqui, ó, saindo da origem 0, indo até o ponto 2, 2 aqui, ó, esse vetor aqui, esse novo vetor, é exatamente igual esse daqui também. Então, ó, perceba que em um mesmo plano, eu posso ter diversos vetores iguais, sendo que a única coisa que muda é a origem dele. Ó, esse vetor aqui é igual a esse daqui, que é igual a esse daqui. Só está mudando o local onde eles começam. E aí, sempre que você tiver um vetor representado por coordenadas, então isso quer dizer que ele está partindo da origem. Entendeu? Porque a origem não é 0, 0, 0. Essa aqui é a origem do plano, né? Do R3, do R2 é 0, 0, porque é 2 coordenadas só. Mas enfim, a origem é 0. E como que eu defino um vetor? Bom, supondo que aqui é o ponto A e aqui é o ponto B, né? E aqui é a minha origem. Então eu tenho esse ponto aqui, B, e o ponto A. Para eu definir esse vetor aqui, ó, de B para A, então o vetor de B para A, é só eu pegar e fazer as coordenadas do ponto A, aqui no caso, ó, as coordenadas de A é 3, 3, menos as coordenadas do ponto B. Então, ó, o vetor de B para A, né, esse vetor aqui, ó, de B para A, se eu for representar ele, é só eu pegar e fazer as coordenadas de A menos as coordenadas de B. Certo? 3, 3 e B é 1, 1. 1 em X, 1 em Y. Então, 1, 1. Então, resolvendo aqui, ó, a gente vai ficar que o vetor de B para A é 3 menos 1, que dá 2. E depois 3 menos 1 de novo, que dá 2. Então, o meu vetor
de B para A, ele é 2, 2. Ou seja, é exatamente o mesmo vetor, porém representado a partir da origem. Entendeu? Ó? Aqui, ó, o ponto 2, 2. Percebe que é o mesmo vetor representado na origem? Então, sempre que eu represento um vetor por coordenadas, eu estou pegando uma cópia dele, né? Tipo como se fosse o vetor original, sabe? É esse vetor na origem. Entendeu? Bom, mas o que isso tem a ver com versor? Então, o versor de qualquer vetor é um outro vetor menorzinho, um vetor pequenininho aqui, ó, de tal forma que o tamanho desse vetor aqui é exatamente igual a 1, entendeu? Tem um tamanho unitário. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, o seguinte vetor, ó, pegando um vetor aqui, ó, um vetor em linha reta. E esse vetor aqui, ó, como ele está saindo da origem, eu posso representar ele pelas coordenadas finais aqui. Então, ó, esse vetor aqui, chamado de vetor U, esse vetor, ele pode ser representado por 3 unidades em X e 0 em Y, certo? Então, eu dei 3 em X e em Y eu dei 0. Então, o meu vetor U é isso daqui. Certo? Se eu quiser achar um vetor que tem a mesma direção e sentido que esse daqui, o meu vetor U, porém, o tamanho dele é apenas de 1, né? O tamanho dele é uma unidade, né? Fica evidente que é esse vetorzinho aqui, ó. Por quê? Qual que é o tamanho desse vetor aqui? Exatamente 1, né? Então, o versor de U aqui fica fácil de ver que é esse vetorzinho aqui, ó, em coordenada 1 e 0, que é esse carinha aqui, coordenada 1 e 0. Só que daí aqui a gente está fazendo isso visualmente. Como que você faz isso matematicamente para qualquer vetor, né? Você inclusive sabe. Você vai pegar o seu vetor completo e dividir pelo módulo dele. Porque quando você divide seu vetor pelo módulo dele, você está achando um vetor unitário com direção e sentido igualzinho ao seu vetor original, porém com um módulo igual a 1. Então, para você achar o versor desse vetor A aqui, você vai pegar aqui o vetor A e dividir pelo módulo dele. Isso você já viu aí. Bom, então, o seu vetor A, ele é 1, 3 e menos 2. Para achar o módulo de qualquer vetor, é só tirar a raiz da soma de cada uma das coordenadas ao quadrado, né? Você inclusive fez aí. Então aqui 1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado. Então isso aqui, né, mantém o vetor aqui em cima, 1, 3, menos 2. E aqui vai ficar a raiz de 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9, menos 2 ao quadrado dá 4. 1 mais 9 mais 4 dá 14. Então, a raiz de 14. Então, o versor de A, dá para dizer que vai ficar aqui, ó. Só eu desenhar aqui embaixo que fica melhor para mim. Então, o versor de A, ele vai ficar como 1 dividido pela raiz de 14
3 dividido pela raiz de 14 e menos 2 dividido pela raiz de 14 também. Então, o versor de A, desse vetorzinho aqui inicial, é isso daqui. E você vai perceber que se você tirar o módulo disso daqui, fizer o módulo, isso daqui dá exatamente 1. Entendeu? Dá exatamente 1 se tirar o módulo disso daqui. Então, isso é o versor de A. É um vetor, né, que está exatamente em cima de A, igual esses aqui estão um em cima do outro, ó. Porém, o módulo desse versor é unitário, vale 1. Entendeu? Isso que é um versor. Então, por que eu falei que a sua questão estava incompleta? Porque você achou o valor do módulo, né? Você achou o valor do módulo, mas não escreveu o versor. Porque o versor, ele é um vetor. Entendeu? E não um valor, sabe? Só raiz de 14. Raiz de 14 é um valor do módulo, né? É o tamanho desse vetor A aqui, né? Raiz de 14 é o tamanho desse vetor. E o versor é cada uma das coordenadas dividida pelo tamanho dele. Entendeu? É isso. Bom, eu acho que tá mais ou menos explicado, Gu. Não sei se você vai conseguir entender, mano. Mas é isso. Beleza?